e só tem uma. Correndo risco não valeria a pena se arriscar. Não compreendo como me acolhes e não entendo. Boa tarde, gente. Que bom estar aqui com vocês hoje. O programa de hoje tá incrível. Já falar sobre música, sobre rock, praticamente parecido com o que a nossa convidada Évila falou aqui hoje. É uma amiga dela que está aqui hoje, minha amiga também do coração. Uma pessoa maravilhosa, que tem uma essência incrível, que passou por um processo, tá passando por um processo que ela tá com uma autoestima elevada, ela tá ali se sentindo mais bonita e ela tem muito a nos dizer sobre a história dela, uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei, tem uma voz linda, viu, gente? Eu quero apresentar com muito carinho, muita alegria, Débora Soares. Oi, gente! Que alegria! Boa tarde! Que alegria! Nossa, quantos adjetivos, Ana! Que alegria! Eu fico feliz pelo convite de estar aqui no podcast. Eu sempre fico... O que a gente fala quando vai num podcast, né? A gente fica sempre assim, uai, o que eu falo? E... tô muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que incrível, Débora. Conta um pouquinho sobre você. Olha, a gente tá me assistindo uma entrevista de emprego. Conte-me sobre você. Fale mais. A produção não me falou que tinha que trazer o currículo. Ninguém falou que tinha que trazer o currículo, mas... brincadeiras à parte, gente. Bom, Ai, gente, como que a gente fala da gente, né? A gente é um universo tão grande, né? Sim. Mas vamos lá. Eu tenho 31 anos. Eu me chamo Débora Soares, como ela me apresentou, mas as pessoas me chamam de Debs. E atualmente eu faço parte da paróquia São José Operário. Sou daqui, moro em Barueri. E... O que você faz da vida? Você é social media, né? menina, a minha vida é uma loucura. Acho que eu me sinto uma Barbie às vezes, né? Amiga. Uma Barbie. Porque a gente tem várias facetas, né? Eu transito entre a skin marketing, né? Profissionalmente eu sou formada em marketing. Atualmente eu faço pós-graduação em gerenciamento de projeto. Também tenho a skin música, né? Eu também tenho um trabalho, na verdade uma doação de uma vida dentro da música católica. Tem mais ou menos uns 10 anos, vamos colocar assim, que você falou até bem propriamente do rock, né? Que eu também sou ativista, falo bastante do rock católico, que foi por meio do rock católico que a minha vida, ela teve um divisor de águas, né? Depois que eu descobri que existe rock na igreja, eu falei, mentira que existe isso na igreja, como assim que existe rock? E foi desde então que eu comecei a sonhar em por que não ser como essa galera, né? Então, acho que em resumo, acho que é isso, né? Acho que a gente vai descobrindo, a audiência vai ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais ao decorrer da nossa conversa, né, Ana? Perfeito. Parabéns por ter uma opinião tão forte, né? Tão decidida do que você acredita, porque falta isso hoje em dia, né? As pessoas terem uma decisão forte sobre algo. E o rock, ele é um estilo maravilhoso, né? Muitas pessoas, elas usam da própria música, do rock, para expressar sua opinião, para falar o que sente. Tem muitos rocks que falam várias histórias de amor, né? Uhum. Tipo, muitas músicas do Metallica, inclusive, que eu já fui ver a letra. Então, o rock, eu sou suspeita em falar. Sim, eu escuto rock, tá, gente? Não parece. Ela tem a skin patricinha, mas ela escuta rock. Vou virar meme, gente, eu tô querendo. Então, eu gosto muito de rock. Desde pequena eu escutava com a minha mãe. Minha mãe sempre foi festeira, então eu fazia várias festinhas e ficava tocando aquelas músicas antigonas mesmo, sabe? Aquele rock clássico, raiz. Nossa. E eu peguei o jeito, né? Então é um estilo que eu admiro. E eu me converti no show do Rosa de Saron. Nossa. A música Aurora. Então, eu sou muito fã do rock católico também. E entrando nesse assunto, eu vi que você quer
entrar nessa área em questão dentro da igreja, né? Você quer transmitir o rock católico também, né? Na verdade, tem uns 10 anos que o rock católico ele começou a fazer parte da minha vida, né? Uhum. Até chega a ser engraçado porque durante esse tempo a gente vai passando por tanta coisa na nossa vida e eu passei por muitas coisas relacionadas à minha identidade, aquilo que realmente eu queria. Mas uma coisa que sempre foi claro pra mim desde criança, desde quando eu era novinha, quando eu comecei a catequese, comecei ali pra perseverança, é que eu gostava de rock. Eu sempre gostei de rock desde criança. E quando eu era mais novinha, quando eu comecei a participar mesmo da perseverança, que é um período que a gente sai da catequese e para não ficar solto que nem umas ovelhas perdidas, aí existe a perseverança pra gente se preparar pro crisma. E nessa época me apresentaram o rock católico, né? Uhum. Me apresentaram, foram em casa, me levaram, sabe aqueles CDs antigos que a gente levava na Lan House pra ficar colocando as músicas? Então eu sou dessa época que a gente ia na Lan House, então colocava a música em CD. Foram lá em casa, levaram um CD, assim, vários CDs, na verdade, com várias músicas católicas que eu não imaginava que tinha na igreja católica. Pra mim, eu achava que era só canto gregoriano e acabou ali, entendeu? Tipo, Anima Christi e pra cima, entendeu? Entendi. E aí eu comecei a escutar e dentro desse acoplado de músicas tinha Eterna, tinha Cerimônia, tinha Albê, tinha Rosa de Saron, mas tinha um Rosa de Saron na época do Tchelão, naquela época que foi antes do Guilherme de Sá entrar na banda. Então tinha um arsenal de rock católico. E eu lembro até hoje do dia que eu parei pra escutar Eterna pela primeira vez. Que foi os primeiros álbuns que eu escutei. Foi do Eterna, do Rosa de Saron. O acústico do Rosa de Saron, que pra mim, assim, é um dos meus trabalhos ao vivo que eu assisto, que eu mais me emociono, que eu fico feliz, assim, é o acústico Rosa de Saron, primeiro. Quando eu coloco na minha casinha, nas caixinhas, naquele computador branco, eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, meu Deus, eu acredito que tem isso na igreja católica. Não, isso não é católico. Eu me senti, sabe, até culpada, assim, não, como que isso existe na igreja católica? Como que eu consigo louvar a Deus em um trem desse? E era um negócio, assim, tão visceral, tão maluco, que eu falei, gente... Aí eu fui escutando, não só conhecendo o rock católico, eu conheci a música eletrônica católica, outros estilos católicos que existem dentro do nosso meio. E isso já tem mais de 10 anos, muitos anos. E eu lembro que quando eu escutei o DVD, o acústico, que dentro desse acoplado de rolê ali tinha o DVD acústico do Rosa, né? Que foi o primeiro acústico do Rosa de Saron. Eu escutei e eu vi aquela galera cantando ao vivo, tocando ao vivo, o Guilherme cantando ali com o Eugênio Jorge, toda aquela atmosfera. Eu falei, meu, eu quero ser como esses caras. Que incrível. É muito incrível. E assim, eu comecei a anseiar. E sabe aquela coisa quando eu sempre falo isso, pra quem me conhece mais intimamente sabe que eu sempre falo muito disso, do vislumbrar, né? Quando a gente vislumbra algo, é como se a gente tivesse uma dor, uma saudade daquilo que ainda não aconteceu, sabe? E quando eu via, eu tinha uma sede daquilo que ainda não aconteceu, mas eu sabia que em algum momento ia acontecer na minha vida. Sabe quando aquele momento Deus te mostra, você nasceu para aquilo. Você não nasceu à toa. Você tem o seu dom, aquilo que eu te dei, esse desejo intrínseco que existe no teu coração, eu não coloquei ele aí por acaso. Perfeito. Então, já tem uns 10 anos mais de 10 anos, na verdade, que eu conheci o rock católico. E a gente sabe que aqui na nossa diocese de Osasco a gente tem o amado Convocação. E eu lembro dos primeiros Convocação, quando eu assisti os shows do Rosa de Saron ali, o acústico, da época que era o acústico. E quando eu vi aqueles caras ao vivo, eu falava, meu Deus, um dia sou eu naquele palco, um dia sou eu fazendo algo semelhante. Detalhe, na época eu nem sabia que eu tinha dom pra cantar, eu não sabia que eu tinha dom pra compor, eu não sabia. Eu só tinha um desejo, eu só tinha uma franja emo e um sonho. Já fui dessa, sabia? Sério, amiga? Eu não acredito, gente. Não dá pra acreditar. Já fui uma dessas. Eu andava toda de preto, tinha cabelo. Já tive cabelo azul.
Olha, Já tive cabelo rosa, já tive cabelo verde, já tive cabelo roxo, tudo quanto é cor. é uma Avril Lavigne. Na Avril Lavigne, literalmente. Pronto. Foi a transição de Avril Lavigne pra Mia Colucci, entendeu? Foi Sim, o extremo, entendeu? o extremo. Mas é muito legal, porque o rock católico ele em si, ele quebra objeções Sim. que a gente sabe que existem, né? Na igreja, no modo geral, existem objeções. E quando a gente olha as letras, cara, a gente dá pra... É nítido, né? A gente percebe quanto aquela pessoa se entregou pra Deus, né, dentro daquela letra, sabe? Uhum. Então eu amo, assim, todas as letras. Eu já escutei Cerimônia e me apaixonei. Claro, nada supera Rosa de Saron. Rosa de Saron. Nada Ai. supera. Quando eu fui, ainda era o Guilherme Tsa. Ai, como fala? Vocalista, né? Minha O dicção vocalista. tá horrível hoje, gente. Desculpa. Gente, assim, a vida real é como ela é. É desse jeito. No Future. No future. E ainda era o Guilherme Tsa. Eu falava, caraca, ele é bem emo, né? Gostei. Gostei daquele lapisão que ele colocava. Quando ele pegava o microfone, só a lua ilumina. Exato. E depois veio o Bruno, né? Trouxe uma vibe mais... Pop, né? com uma vibe de realmente eu era paroquiano. Você entendeu? Ai, Deus, mas isso é muito legal que cada fase ela tem a sua beleza, né? Eu lembro até quando o Bruno Faglione ele entrou no Rosa de Saron, muitas pessoas falavam, ai, mas eu gostava do Guilherme, mas o Bruno não é assim. Claro, porque o Bruno não é o Guilherme. O Guilherme não é o Bruno. Ambos são talentosos, ambos têm uma bagagem, ambos Mas têm essências diferentes. são né? essências e cada tempo tem a sua novidade, tem aquilo que precisa, uma mensagem que precisa ser passada, e eu respeito muito isso na história do Rosa de Saron, Sim. né? Essas mudanças, elas acontecem. Hoje o Guilherme, ele tem a carreira solo dele, e ele passou por um processo, todos eles passaram por um processo, e é um processo que merece ser aplaudido, merece ser contemplado, e é Sim. muito bonito de ver o Rosa seguindo o seu caminho, é muito bonito ver o Guilherme de estar seguindo o caminho dele, e o desejo do meu coração era que os artistas, os roqueiros católicos desse Brasil não desistissem do ministério deles. Sim. Não desistissem, porque... Mas, assim, são várias nuances, né? São várias nuances, né? Eu vejo que, assim como eu, como você, tem muitos roqueiros católicos, muitos músicos excelentes espalhados pelo nosso Brasil. Tanta voz linda, né? Tanta voz linda, mas que ainda não tem espaço. E eu vejo que, às vezes, essa questão do espaço... vai fazendo com que esse sonho ele vai se amortecendo, às vezes nas paróquias, às vezes nas comunidades, às vezes as pessoas elas acham que só existe um meio de se evangelizar. Eu só vou evangelizar ouvindo o Padre Marcelo Rossi não, tá, gente? Tá na minha skin meio fitness, tá, gente? Então, benção Padre Marcelo, caso um dia ele veja esse podcast. Espero que veja. Veja assim, erguei. Mas não existe realmente só um meio. Tem os carismáticos e tem aquela galera que é mais tradicional e tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas tem a galera que meio que se sente um peixinho fora d'água, que são os roqueiros, né? Que eles se sentem tipo, poxa, eu não posso passar o meu amor por Deus do estilo que eu gosto. E dá sim, tranquilamente, né? E eu sou suspeita em falar do rock, eu amo rock. E realmente, cara, a sua missão, acho que você já sabe qual que é, né? Eu uso dizer que quando eu comecei a escutar rock católico, não só rock católico, né, mas antes, vamos colocar no contexto vida, pessoa, ser humano, não tô falando do lado espiritual, tô falando como ser humano ali mesmo. Claro que não tem como separar uma coisa da outra, né, mas olhando pra minha história, eu sempre me senti muito improvável. Aquela pessoa improvável, aquela adolescente, aquela jovenzinha que sempre sofreu bullying na escola, a nerdzinha excluída da escola. E eu sempre me senti muito improvável. E a música, ela
ela entrou num lugar da minha vida que me fazia assumir que em algum momento, olha, em alguma área da minha vida, eu tenho um protagonismo. Em alguma área da minha vida, eu sei que eu sou boa. Eu posso não ser a mais bonita da sala, eu posso não ser a mais atraente da escola, mas eu, pelo menos, eu sou inteligente e eu tenho a voz bonita. Mas, assim, eu não tinha essa consciência, né? Eu não tinha essa consciência, porque a música, ela foi entrar na minha vida quando eu tinha 12 anos, assim, que eu fui trazer essa consciência. Mas eu sempre me senti muito excluída. Eu sempre me senti muito improvável. Eu não me sentia olhada, notada, né? E entra naquela parte da autoestima que você trouxe, que é um outro processo que eu tenho vivido na minha vida. E é muito louco como todos esses processos, eles parecem coisas muito distintas, mas eles se unem numa coisa só. O que a música tem a ver? Pra vocês que não estão entendendo nada, gente, pra quem não me conhece, em menos de um ano, eu eliminei 60 quilos. Sim. Eu sempre sofri com a obesidade. A obesidade, ela sempre foi uma sombra, um fantasma muito grande na minha vida. Porque a raiz dela não era só porque a Débora era gulosa. Mas a Débora, ela tinha uma fome, ela tinha uma sede de ser vista, de ser olhada, de ser cuidada, de ser notada. E isso vem enraizado desde quando eu era criança. Essa necessidade de ser olhada, de ser notada. E onde que a música entra nisso, né? Por meio da música, eu tenho a compreensão que é um meio de eu levar Deus para as pessoas. Mas por meio da música foi um meio que Deus, por meio do dom que Ele me deu, Ele também fala, olha, eu também te olho. Você também é olhada. Que nem aquela música famosa que todo mundo cantou hoje do Flávio Vítor. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. E enquanto eu fui descobrindo como pessoa, me descobrindo como filha de Deus, me descobrindo, olha, eu posso cantar, eu posso servir a Deus, eu posso servir a Deus tocando violão, posso servir a Deus cantando. Nossa, eu tenho uma voz bonita, eu tenho um talento. Eu falo, olha, eu sei que as pessoas olham, mas por meio da minha arte, por meio da arte, do dom que Deus me deu, o Senhor também falava pra mim, eu também te olho. E eu vejo que muitas pessoas experimentam isso também, né? O ser olhado por Deus. E foi isso eu tenho vivido de forma muito conjunta, porque parece que quando eu comecei a viver esse processo de emagrecimento também, Aninha, parece que Deus foi me trazendo mais clareza também de quem é a Débora, foi me trazendo mais clareza da minha história. Ele fez recordar das coisas que eu vivia quando eu era mais criança, dos sonhos que Ele colocou no meu coração, que os excessos foram sendo ocupados, né? Esses sonhos foram sendo enterrados pelos meus excessos. E dentro disso eu fui esquecendo qual era o meu porquê, qual era o meu chamado. Eu tinha até pensado em desistir da música. Eu tinha até pensado, assim, eu não quero mais cantar. Eu acho que eu não quero mais ter banda. Eu acho que eu não quero mais investir no rock católico. Eu quero ficar só cantando na minha paróquia, que eu já estou feliz assim. Mas Deus, Ele, quando foi tirando esses excessos, Ele foi me fazendo relembrar, olha quem você é. Eu olho você. Que nem aquela frase de Santa Teresa da vida. Olha pra quem te olha. Sim. E por meio da arte, o Senhor me permite olhar pra quem me olha, que é Deus, né? E olhando pra Deus, Ele me dá essa visão de poder olhar pras outras coisas também. Que às vezes a gente vai esquecendo porque tem tanta coisa que ocupa o nosso coração, né? Sim. A gente gravou um vídeo, gente, no sábado. A gente gravou muitos conteúdos no sábado. E teve uma hora que ela começou a se observar. Nossa, minha voz até mudou, né? Eu falei, não, você tá começando a reparar mais em você com outros olhares. E realmente é isso, sabe? Quando a gente tá com a autoestima elevada, parece que tudo conspira ao nosso favor, né? Sim. Quando a gente começa a olhar pra dentro de nós e parar de olhar o externo, mas o interno, parece que tudo muda, né? E a maneira como você tá se enxergando já tá mudando, isso é nítido. É outro CPF, gente. É outro CPF, porque, sério, se eu mostrar pra vocês uma foto de antes, vocês se assustam. Eu me assusto. Porque a gente não tem essa percepção. A gente sofre de distorção de imagem, né? E é muito louco você
poder entrar numa loja, você comprar uma blusa M, o Pay servir em você. É muito louco você comprar uma calça que não é a que serviu, você comprou a que gostou. Ou seja, não é só o fato de você escolher uma roupa legal, mas é o fato da escolha. Não só a escolha de uma roupa, mas o legal é de você ter possibilidades. Eu posso comprar essa roupa X, eu posso comprar essa roupa Y. Eu posso comprar essa roupa B, essa calça C. Ambas vão servir em mim, mas eu não vou comprar só porque é a única que me resta. É a única saída que me restou. Eu comprei porque eu escolhi. E isso também tem sido muito forte. Porque esse ano, principalmente, Deus ele tem me forjado a ser uma pessoa que saiba tomar decisões. A escolher, né? Eu posso seguir esse caminho A, eu posso seguir esse caminho B. Mas para seguir esse caminho A, Deus sabe, olha, com a eliminação dos excessos, você percebe que nem tudo lhe cabe. E isso não é só sobre roupas, não é somente sobre sapatos, sobre uma calça, mas o nosso estilo de vida, né? A santidade, ela começa de dentro para fora. E eu tenho percebido que Deus tem me forjado a ser cada vez mais santa, no ato de poder escolher as possibilidades. Perfeito. Né? Eu posso escolher esse caminho, eu posso escolher esse outro, mas se eu escolher esse outro, X pessoas serão prejudicadas, inclusive primeiramente a mim mesma, a minha alma. Então, alguns ciclos precisaram ser encerrados, escolhas precisaram ser feitas, e isso é tudo fruto desse processo, né? E é muito louco quanto Deus ele tem me forjado, e essa forja ela dói. Ela não é uma forja bonitinha, não é um filme da Disney que a gente vê a Branca de Neve cantando e explodindo pássaros. Gente, eu lembro da Branca de Neve do Shrek, então desculpa. Eu imagino ela explodindo pássaros, cantando. Mas é muito mais embaixo a coisa. Assumir o nosso porquê é uma parada muito, mas muito difícil. Você tem que ter muita coragem. Muita coragem. E por uns 2 anos... eu me escondi. Eu tava escondida pelos meus 60 quilos a mais de gordura, mas eu estava escondida pelos meus excessos de querer ser aceita, de querer ser olhada, desequilíbrios, né? E a gente percebe que o Deus, ele também é o Deus da ordem. E a ordem, quando a gente olha, por exemplo, a nossa casa, né? Eu, pelo menos, quando eu tô meio borocochô, eu gosto de arrumar meu guarda-roupa. Eu gosto de arrumar minhas gavetas em casa. Eu gosto de arrumar minha casa. Porque quando eu arrumo meu guarda-roupa, as coisas elas ficam... parece que elas têm mais clareza, mais lucidez. E... por que não tratarmos como casa, né? Sim. Por que a gente não se trata como casa? E o nosso maior erro é a gente esconder a poeira debaixo do tapete, achando que ninguém vai ver. Mas Deus, ele olha. Deus olha os excessos, olha os caquinhos dos copos que a gente deixou quebrar ao longo da nossa vida. E a gente ignora. E daqui a pouco a gente tá andando descalço pela bagunça, pelo caos que a gente é. A gente vê, cortou o dedo e a gente vê, mas de onde que veio esse caco? Então é uma limpeza que eu não deixei Deus fazer. São os lugares ocultos dentro de nós que a gente não deixa Deus entrar. E é preciso a gente entrar fundo dentro da gente. E é um rolê muito difícil. Sim. Mas esse processo de emagrecimento, ele tem me permitido olhar pra dentro. É muito louco. E não só pra minha autoestima, que mudou. Isso é nítido. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou outra pessoa. Mas a minha relação com Deus, a minha relação com o meu ministério, a minha relação com o rock católico, muitas coisas começaram a fluir quando a gente começa a entender que escolher é importante, tomar decisões é importante, e que, acima de qualquer coisa, uma decisão pautada da vontade de Deus, ela muda uma vida, ela muda um destino. Incrível. Você vê a importância da gente olhar pra dentro. Quando a gente olha pra dentro, parece que todas as respostas vêm e vai ver respostas que a gente tá esperando há muito tempo. Você vê a importância da gente se cuidar também. Quando a gente se cuida, tudo muda. Sim. Tudo muda. Eu falo, por mim mesma, cara. Eu passei por uma depressão de 2022 pra 2024. Comecei em 2024.
E foi assim, um conselho que mudou minha vida. Falou, Ana, você tá péssima. Simplesmente a pessoa olhou pra minha cara e falou, Ana, você está péssima. Você não tá bonita hoje. Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça, porque eu era tão apegada com a minha imagem antes. E quando a pessoa falou aquilo ali pra mim, eu falei assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada? Acaba com a gente, né? Acaba com a gente. Então, assim, pra você ver que tudo começa de dentro pra fora. E não é só sobre visual, mas é sobre tudo. Relacionamentos com amizades, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual, nosso contato com o próximo, tudo muda. E a gente começa a ter mais detalhes, a gente presta atenção aos detalhes. E parece que quando a gente tira uma venda, né, dos nossos olhos. E você tocou num ponto muito importante. Eu conheci você, eu acompanho toda essa transição e realmente dá pra ver que você está mais empoderada, mais confiante, mais ali, ó, tá olhando mais pra você. Nossa, amiga, eu amei esse look, eu tô muito linda, né? Tava gravando vários stories seus ali no sábado antes da gente gravar. E realmente, cara, parabéns por essa iniciativa. Saiba que eu tenho certeza absoluta que você vai inspirar pessoas a passarem por essa transição também. Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que tá do mesmo jeito que você estava antes. Então, você pode ser uma porta-voz disso, né? E a gente sabe que Deus tá te chamando pra isso, pra você ser uma porta-voz disso. E você passar esse processo e, futuramente, mulheres vão te procurar e falar, Débora, como que você conseguiu? Sim, e esse movimento já tem acontecido desde quando eu comecei. Eu comecei meu processo em agosto do ano passado, e foi uma virada de chave mesmo, que é essa que a gente passa, né? Eu estava com 160 quilos, e, assim, como eu falei da distorção da imagem, a gente não tem noção do quanto a gente está acima do peso, ou quando a gente está passando por algum distúrbio, quando a gente sai desse lugar e a gente olha, é como se a gente saísse de nós mesmos, a gente vê o nós do passado fala, meu Deus, como que eu consegui chegar nesse estado? Então foi esse movimento que eu vivi nesse tempo. E nessa época, quando eu comecei a fazer meu processo, foi assim, uma virada de chave, porque eu me olhei no espelho e falo, cara, não tá legal isso aqui, não. Não tá legal. Eu sempre detestei academia. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com a balança. Na verdade, mais de ódio do que de amor, né? Eu nunca gostei de treinar. Eu já tentei outras vezes passar por um processo de emagrecimento que nunca dava certo. Mas por que não dava certo? Porque a minha mentalidade, o meu coração, ele ainda estava cheio de outros excessos que não era gordura. Sim. Excesso de pressa, né? Qual era a minha motivação? Eu quero emagrecer logo. E assim, parece muito clichê, mas quando as pessoas falam, o processo ele é muito mais bonito, os bastidores, ele é muito mais bonito e valioso tão quanto o resultado final, que é lindo, massa, você vê, nossa, perdi 60 quilos, mas quando eu comecei, eu lembro que eu fico até emocionada quando vejo aqui Santa Terezinha, porque eu vi muita intercessão de Santa Terezinha no meu processo de emagrecimento. Eu lembro que quando eu comecei a academia, foi graças a um desafio que a gente fez na antiga empresa onde eu trabalhava. E eu tive muitas pessoas que me apoiaram, né? Eu assim, não, gente, eu vou emagrecer, eu vou começar a treinar. Comecei pra academia. Eu tinha aquele bendito Total Pass. Vamos lá pra academia. Vamos usar o Total Pass, né? Tá lá empoeirado. Tava lá empoeirado, criando mosca lá. Assim, vamos tirar ele do armário. Vamos levar ele pra passear. Aí eu fui treinar. Comecei a treinar perto do trabalho. Aí foi que eu cheguei, assim, eu sempre achei o ambiente de academia muito hostil. Assim, eu odeio o ambiente de academia. Porque assim, as pessoas vão ficar reparando em mim, vão falar. A primeira coisa que eu percebi, as pessoas estão reparando nelas mesmas. Principalmente os heterotop. Eles ficam mais tempo se olhando no espelho do que olhando pra qualquer outra pessoa. Fica olhando assim no espelho. Fica se olhando os tríceps. Olha o meu tríceps, cara. Ó. Olha como eu sou grande. Olha. Colocando um parênteses, eu vi um meme. Eu vou até compartilhar com todo mundo aqui. Eu vi um meme que tava tanquinho. É tríceps que fala?
O quê? O braço? É o Isso. tríceps. Aí a pessoa colocou embaixo, cérebro. Cérebro. Os caras ficam tempo todo no espelho assim, olha meu bicepão, assim, ó, nossa, que bração. Os caras ficam, então pensa, gente, esse cara tá mais preocupado em se olhar do que preocupar com uma gorda que tá treinando. Era assim que eu me sentia, porque eu realmente estava imensa, né? Aí, mas eu fui lá com a cara e com a coragem, eu cheguei na academia, já comecei assim, oi gente, vamos treinar, vamos pra cima. Aí, não, é sério, vocês já viram um gordo chato? Gente, gordo é sempre muito simpático, né? Concordo. Né, gordo chega lá tudo simpático, aê, vambora, vamos pra cima. Eu comecei a treinar. Aí dentro desse processo foi muito engraçado que eu lembro do Ruivo, o vulgo Jonathan, né? Ele é da paróquia da São Lucas, né? Vulgo meu personal trainer. Chique. Chique, gente! Vocês não sabem? Chique. Não, aí ele era o personal na época, o professor lá da Skyfit. Aí lá a gente fazia o nosso desafio da empresa pelo Gym Hats. Aí uma vez eu cheguei nele e falei assim, ô Rui, vem cá. Faz uma foto minha aqui pra botar no Gym Hats. Todo dia eu chegava na academia e eu pensei que ele era super acolhedor, ele vinha bater a foto. Pá. Aí eu lembro que um belo dia, aí na minha foto do meu celular tem a imagem de Santa Terezinha, né? Minha santinha de devoção. Eu sou muito devoto de Santa Terezinha. Eu dava meu celular na mão dele, aí ele pegou um belo dia e falou assim, tu é católica? Eu falei, ih, pronto. Você perseguida na fé aqui até na academia, que isso? Que isso? Eu falei, sou católica sim. Aí ele falou assim, eu falei, mas por que a pergunta? Ela da defensiva, né? Aí ele, não, porque eu também sou. Assim, que legal. Respirou, né? Aí eu respirei aliviado. Glória. Aí eu falei assim, então salve Maria, né? Olha aqui, minha corrente de... A gente falando da consagração, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Porque não, é porque eu vi sua foto de Santa Terezinha no celular. Assim, é porque eu sou devota de Santa Terezinha. Aí ele falou, eu também. Pronto. Começou uma amizade em Jesus, que aí quando eu ia fazer, e eu assim, às vezes tinha dias de desânimo, né? E ele sempre me apoiava, vai Débora, pra cima, você consegue. E às vezes ele pegava o meu celular pra gravar vídeo, que eu gostava, eu decidi que eu sempre documentar o meu processo. Aí ele pegava meu celular e falava assim, vai lá, levantando lá o supino, ele, eu te levantarei. Aí, nossa, Deus, por meio da vida do meu personal, e também do meu nutricionista, que também é o Iago, que ele também era lá da academia, lá da Skyfit. Deus, por meio dessas duas pessoas, lá dentro da academia, ele mostrou, olha, não tenha medo, né? Vai um pouquinho todo dia. E o que me fez conseguir ser perseverante não foi a pressa, é porque o meu coração ele estava alinhado assim, Senhor. Foi a oração que eu fiz o primeiro dia que eu botei meu pé na academia. Senhor, eu não tô com prazer de emagrecer. Eu sei que eu estou muito gorda, tô imensa. Mas me ajuda a gostar disso, Senhor. Me ajuda a pelo menos pegar gosto. Um pouquinho todo dia. Senhor, eu não tô com pressa de emagrecer, não. Só me dê a graça. Me dê a graça de cuidar de mim. Me ajuda a cuidar de mim. Porque se eu não cuidar, eu sei que eu morro. Logo, logo eu vou morrer. Aí... É muito louco, porque eu tava caminhando por um calvário onde eu não tava me enxergando mais. Eu não me enxergava. Eu estava cheia, assim, dos meus medos, e eu vejo que, pouquinho a pouquinho, Deus foi quebrando esses medos e foi realizando curas no meu coração por meio do exercício físico, por meio das pessoas que ele foi colocando à minha volta. Eu tive a minha ex-chefe, a Carol Batiega, e a minha amiga, a doutora Tuila Campos, que elas também estavam ali muito próximas de mim durante todo o meu processo. Elas me ajudaram tanto, assim, com incentivo. Elas todo dia falavam, e aí, já bebeu água? E aí, você já foi pra academia hoje? Olha, Débora, eu te trouxe um pré-treino pra você. Olha, Débora, eu te trouxe essa bolsa de academia pra te incentivar. Então, assim, é muito louco como a gente querer mudar aqui o nosso coração,
e colocar Deus em primeiro lugar nos faz dispersar pessoas que estão longe do nosso objetivo, mas em compensação Deus atrai as novas. Ele atraiu o Jonathan, atraiu o Iago, atraiu a Carol, atraiu a Tuíla. Ele foi atraindo um ecossistema de pessoas melhores do que eu, que me ajudaram de forma muito indireta, muito ordinária, a amar mais a Deus por meio da saúde. Perfeito. É muito louco como Deus tem me ensinado a amar até mais o meu propósito, minha missão como cantora, missionária católica, roqueira católica, por meio desse processo também. Como Deus tem dispersado pessoas que não me serviam, que não estavam com o coração alinhado ao meu, mas em compensação Deus, ele atraiu pessoas novas, pessoas que acreditavam, pessoas que vêm para fazer a diferença na nossa vida. Isso não tem preço. Então, o perder 60 quilos, ele foi só a pontinha do iceberg. O que eu tenho ganhado é muito maior, é muito superior. Ver outras vidas transformadas. E desde o meu início do meu processo, eu já venho recebendo mensagem de outras mulheres. Olha, por sua causa eu voltei a treinar. Por sua causa eu comecei pra academia. Por sua causa eu tô cuidando mais de mim. Por sua causa eu tenho me alimentado melhor. E eu ali, a imensa postando todo dia ali. Aí galera, bora treinar. Bora treinar. Que lindo, Débora. É incrível, é admirável. Realmente, eu repito, né? Plena certeza que você vai inspirar muita gente ainda. Porque, assim, muitas não sabem por onde começar, né? E eu pergunto, qual foi a virada de chave? Qual foi o gatilho que fez você tomar essa decisão? Ou eu me cuidava ou eu morria. Em 2024 eu sofri um acidente. Acho que você lembra. Eu tava num momento assim, tão cheia de mim nesse ano. Foi um ano que assim, até o dia 20 de julho de 2024 eu tava tão cheia de mim, tão cheia de sonhos, né? Eu tava com o meu ministério, eu tava até mais ativa com os meninos que eu tocava, né? Os meus fiéis escudeiros. E dia 20 de julho tudo mudou. Eu sofri um acidente aqui em Alphaville, eu caí na rua, eu fraturei meu acetábulo e eu me vi assim numa situação, caramba, eu acho que se eu fosse mais magra eu não teria passado por todo esse sofrimento que eu passei. De repente a recuperação teria sido mais rápida, né? E outras coisas também foram mudando, né? Eu já estava passando por um processo. Foi um ano que eu tava vendo um desequilíbrio emocional muito grande. Sim. Muito grande. Nos meus afetos, nas minhas emoções em relação às pessoas, em relação ao meu próprio ministério. Eu tinha um desejo muito grande de fazer as coisas darem certo dentro do meu ministério. Eu tava muito ativa também como na parte de filmmaker, mobile. E assim, só que eu estava vendo um desequilíbrio muito grande e eu não conseguia silenciar as vozes dentro de mim, eu não conseguia parar pra olhar pra mim. Foi, sabe quando Deus ele fala que ele precisa quebrar a perninha da ovelha pra levá-la de volta pro aprisco? Eu me senti essa ovelha. Com esse acidente, tudo mudou. Foi assim, dia 20 de julho que aconteceu esse acidente. Aí um ano depois desse acidente, assim, eu me recuperei. Ainda estava imensa, ainda estava gorda, estava super acima do peso, até mais gorda ainda, né? Eu lembro que eu fui me recuperando. Só que aí a virada de chave foi: ou você cuida da sua vida, ou você cuida da missão que Deus te deu, ou você morre. Ano passado eu fui para uma missão em Santa Catarina. Acho que foi a penúltima vez que eu fui pra Santa Catarina. Eu vou muito pra Santa Catarina, lá, o evento do Reaviva, né? São os jovens queridos que eu tenho um amor muito imenso por eles. Eles são, assim, uma família pra mim também. E eu lembro que uma freira, que ela nem tinha intimidade comigo, ela chegou em mim, eu lá em missão,
eu fui tomar café com as freiras, com a minha amiga, a irmã Maria Clara, no Instituto Filhas de Maria, que a sede é lá em Balneário Camboriú. Aí eu fui, assim, toda vez que eu vou pra lá, eu sempre faço questão de a gente passar esse tempo juntas, tomar café e tudo. E eu cheguei lá, aí a freira, que era também do Instituto, ela me chamou e falou assim, bom, Débora, eu queria conversar com você um pouquinho. Ela nem tinha intimidade comigo. Aí eu falei, vambora. Aí a gente foi andar pelo jardim lá do instituto onde elas ficam. Aí ela assim, olha, o que eu vou te falar agora, eu espero que você não leve a mal. Eu tô falando isso com muito amor no meu coração. Eu fiquei com muita raiva esse dia, mas depois eu entendi o lado dela, né? Ela falou assim, filha, você precisa emagrecer. Eu falei, nossa, pronto, mais uma velha freira falando que eu tenho que fazer o que eu não tenho, pronto. A gente fica com raiva, gente. Na hora eu fiquei com muita raiva na hora, né? Fiquei imensamente brava. Só que assim, meu olho tremia assim, eu olhava assim, que eu não ia xingar ela, mas ela falou, você precisa emagrecer, tem muito peso, você tá muito pesada, tem muito peso te esmagando, você tá sendo esmagada. E Deus tem muito pra fazer na tua vida. Aí eu falei, mas Deus pode fazer na minha vida? Deus pode usar da minha vida estando gorda? Deus pode usar da minha vida estando obesa? Se Deus quer que eu esteja obesa, imensa, Deus pode me usar para operar batismo no Espírito Santo? Deus pode me usar gorda para falar com os jovens? Deus pode me usar gorda para pregar, para cantar? Acho que isso não é um impeditivo. Já tá sendo gordofóbica. Mas aí eu fui entender depois. A minha saúde, ela estava comprometida. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, mesmo gorda. Mas a obesidade é uma doença. Então, assim, a virada de chave, primeiro passo, aceitar que você precisa de ajuda. Você precisa aceitar. Eu não sei qual é a situação de quem tá assistindo esse podcast agora. Eu não sei qual que é a sua história, qual é a dor, a tua cruz. Qual é a situação de morte que, de repente, você está vivendo na tua vida. Mas o primeiro passo é você aceitar. Eu estou doente. Seja da alma, seja do corpo, eu não sei qual é a tua doença. Mas pra mim foi aceitar. Pô, tô doente, a obesidade é uma doença. Se eu não cuidar da minha obesidade e continuar comendo do jeito que eu tô comendo, do jeito que eu estou tratando a comida, eu vou morrer. Qualquer hora eu vou ter um infarto. Qualquer hora eu vou acordar. Não vou acordar. Eu vou acordar sem respirar. Na verdade, eu vou nem acordar. Alguém vai me encontrar morta dentro de casa. Nossa, gente, o meu maior medo era morrer. Tipo, gente, se eu morrer gorda desse jeito, como que alguém vai levar o caixão, gente? Pelo amor de Deus. Também da garota. Gente, sério, imensa. Meu Deus do céu, que caixão pesado. Gente, é sério. Pensamentos intrusivos. Aceitar. Primeiro passo. Precisei aceitar que eu estava doente. Segundo passo. A graça de Deus. Gente, não tem como. Não existe a vida espiritual, a vida pessoal. Não existe. Não, existe a vida. Não tem como eu separar minha vida pessoal da vida espiritual. Eu sou a Débora. Eu sou essa pessoa. Eu sou amada por Deus. Sou filha amada de Deus. Eu sou a Débora. Eu sou a Débora formada em marketing. Eu sou a Débora. Não, existe uma vida. Uma vida. Não é várias vidas, uma vida. E dentro dessa vida, eu devo satisfações a Deus. Então eu precisei contar com a graça de Deus, porque sozinha não ia conseguir. Então eu falei, Senhor, me ajuda a curtir esse processo. Me ajuda, me dá a graça de não desistir. Eu sei que vai ter dias que eu vou estar desanimada. Já teve dias que eu fui treinar e às vezes eu vi outras pessoas mais bombadas que eu, mais bonitas, com corpo bonito. E às vezes eu lá na elevação pélvica eu chorava do nada. Escorriam umas lágrimas, eu ali fazendo o supino, às vezes escorriam umas lágrimas. E não era de dor do treino, mas a dor da imensidão, a dor de estar grande, a dor do excesso. Então, segundo passo, aceitar que a graça de Deus, ela é a que nos sustenta. Não é a minha força. Não é quantos quilos eu consigo carregar no supino, mas é quanto que eu consigo suportar com a graça de Deus me levantando todo dia um pouquinho. E tendo a percepção que eu tava doente e tendo
a visão que a graça de Deus é o que me sustentaria, aí tinha a terceira parte, que era eu. Era eu contra eu. E quando eu me dei conta, bom, eu tenho a graça de Deus, mas eu preciso também, dentro da oração, existe o orar, Senhor, dá-me a tua graça, mas tem a ação. Levanta a tua bunda da cadeira e vai pra academia. Se alimenta melhor. Come melhor. Faça escolhas melhores. Eu comecei a fazer terapia pra tentar entender da onde que vinha a raiz dos meus excessos. Da onde que tava vindo as minhas dores. Por que que eu descontava na comida? Que dor é essa? Que buraco era esse que me fazia querer consumir tudo com comida? Era um buraco enorme. Era um buraco. E volto a repetir a frase de Santa Teresa d'Ávila. Olha pra quem te olha. Era uma falta de fé. Porque eu vivia uma apatia tão grande. E às vezes até hoje, essa apatia, ela comete o meu coração. Mas é você saber, eu tenho um Deus que me olha. Eu não tive os olhares que eu sempre mendiguei quando era mais novinha, na adolescência. Que a gente vai mendigando. A gente é bom em mendigar afeto, né? Sim. Mas quando a gente entende que Ele nos olha, esse olhar nos olha, a gente tem um pouquinho mais de força para conseguir chegar nos nossos objetivos. E eu entendi o que aquela freira disse para mim aquela vez. Deus tem muito mais. Ele não queria uma Débora... ele não tá falando da Débora esbelta. Ele tá falando da Débora com o coração rendido. Com o coração consciente da vida que eu devia a ele. E que eu tenho uma vida a ser entregue e ser doada. Essa foi a grande virada de chave. Que incrível. E eu tô até arrepiada aqui, gente. Que lindo. Que lindo, Débora. Continue assim. Porque muitas vezes quando a gente tá machucada, né? Parece que nenhum conselho vale e é tudo ataque, né? É tudo crítica. Não, você tá louco, você tá me criticando. Ah, a gente sempre tá na defensiva. Eu sou muito ruim estando na defensiva. Alguém vai falar, mas o que você tá reclamando? Você é louco? Exato. O que você tem a ver com a minha vida? Às vezes as pessoas, elas só querem serem usadas pra falar, que Deus quer falar pra gente. Não sabe como. E aí vai lá e fala, mas agora, depois que a gente vive o processo, cara, aquela pessoa tava certa, né? É muito louco, gente. E consequência disso é que quando eu entendo que eu só tenho uma vida, quando eu entendo que eu só tenho uma vida e eu preciso viver ela da melhor forma possível, eu entendo que eu não posso perder tempo. Se essa amizade tá me fazendo perder tempo, tchau. Eu te perdoo, mas tchau. Se eu vejo que esse relacionamento tá me fazendo perder tempo, tchau. Se eu vejo que esse tipo de situação tá me levando a pecar, tchau. O emagrecimento, ele me trouxe mais clareza do que eu quero e do que eu não quero. Do que eu devo fazer e do que eu não quero. Porque é tudo muito lúcido. Quando você corta excesso da comida, parece que o seu cérebro começa a pensar melhor. Você corta algumas coisas, você fica assim, olha, se eu perdi 60 quilos cortando a comida, o que será que eu ganho a mais? Eu ganho em saúde. Tá, eu ganho em saúde, eu ganho mais disposição. Então, será que eu ganho se eu cortar certas amizades da minha vida? O que eu ganho se eu cortar certos relacionamentos, certas atitudes, certos comportamentos? Aí eu tenho que lembrar da Débora quando eu comecei. O que me sustentou até aqui foi a graça de Deus. Até aqui o Senhor me sustentou. Então, é uma dependência eterna da graça de Deus. Senhor, me dá graça, porque quando a gente começa a se olhar mais bonito, mais belo, mais esbelto, a gente tem que lidar com outras cruzes. A vaidade. A gente tem que lidar com o orgulho. A gente tem, outras paradas que a gente tem que lidar. Mas o contrário do orgulho vem o escrúpulo. Da gente... É o excesso, né? Da gente se diminuir demais e a gente se enaltecer demais. Sim. Então, é o excesso. Cara, como é difícil as pessoas entenderem que o pecado está no excesso. No excesso. Exatamente, perfeito. Como que é difícil das pessoas entenderem que, bebida é pecado. Não, você beber demais é pecado. Exato. Mas tal coisa é pecado. Não, você fazer aquilo demais é pecado. Exato. Você entende? Sim. Tá tudo dentro. É de dentro pra fora. E as pessoas não entendem que o excesso
o excesso das coisas é pecado, isso é bíblico. Sim. E você vê que tudo começa com decisão, e você teve essa decisão. Exato. Cara, não é vontade, é decisão, não é... eu só vou pra missa quando eu tiver vontade. É decisão. Deus só vai te salvar se tiver vontade também, querida. Querida. Né? É aquela coisa, né? A gente não faz as coisas por ter vontade. E assim... É decisão. É decisão. Eu falo da questão da apatia. Tem dias que eu não sinto nada. Eu vou pra missa, eu olho pra Jesus Eucarístico, eu não sinto nada. Tem dias que eu não quero ir pra missa. Tem dias que eu quero, eu tô cansada. Tem dias que eu tô num nível de maturidade tão grande, passando por algumas situações, que eu falo, Senhor, por que o Senhor tá permitindo que eu passe com isso? Aí eu percebo quão imaturo e infantil eu ainda sou. Aí você vê, caramba, né? Acho que tem outras coisas que o Senhor também precisa curar, que o Senhor precisa transformar. E aí a gente começa a entrar naquele lugar de racionalidade, né? Sair do campo dos sentimentos, né? Quem fala muito isso pra mim é o meu vigário, o Padre Henrique. A gente ainda é muito sentimental, a gente é sentimental demais, e a gente não tem que buscar a Deus só porque eu estou sentindo um arrepio ou não. E um arrepio do espírito, não. Eu tenho que ir pra missa, eu não tô sentindo vontade, mas eu vou ficar aqui. Repito, Santa Teresa d'Ávila, eu vou contar os tijolos da capela. Qual que é a capela da tua vida que você precisa contar os tijolos? De repente, você vai pra missa, você não vai sentir nada, mas, Senhor, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou lutar. Eu vou lutar. E eu sei que não é com a minha força, é com a graça. Senhor, dá minha graça. Dá minha graça. A graça. Porque eu preciso. Eu não tô sentindo nada. A minha Semana Santa foi assim, acho que foi o maior limbo espiritual que eu vivi, que eu não sentia nada, né? E eu tava muito mais presa. A gente acaba cometendo o erro de criar altares para os nossos problemas dentro de nós, né? A gente cria altares para os problemas, para situações adversas, corriqueiras da vida, né? E aí você fala, pô, Deus está no centro, mas por que o altar de adoração no meu coração não está elevado? Porque precisa ser elevado, a gente precisa tomar uma decisão. Senhor, olha, eu tô passando por isso, eu não estou sentindo nada, mas eu escolho, mesmo não sentindo nada, permanecer. A gente só tem uma escolha. O mesmo trabalho de não acreditar é o mesmo de acreditar. É isso. Então eu quero pagar o preço, eu quero saber o que acontece se eu acreditar. Perfeito. É incrível, né? Eu ia fazer tantas perguntas, mas você vê que fluiu, né? Fluiu. E realmente, a gente entrou muito na pauta da autoestima, né? Sim. E a pauta da autoestima é a maior dor das mulheres hoje. Sim. Né? Até dentro da igreja. Cara, quantas mulheres dentro da igreja coloca a primeira roupa porque dentro dela tem alguma coisa ferida dentro dela que ela precisa soltar pra fora, precisa libertar. E aí colocar a primeira roupa que viu, na verdade, foi o não olhar pra dentro de si. Gente, eu não pentei o cabelo. Gente, é sério, em nome de Jesus, tomem banho pra ir pra missa. Homens e mulheres. Gente, eu tô falando sério, tem dia que a gente... Eu já fui essa mulher, viu? Entendi. Não de não tomar banho, mas de, às vezes, colocar a primeira roupa que vem pela frente. E tem dia que a gente tá assim, eu já não tô afim de me arrumar. Pô, mas Vou passar pra Deus. Passa um rímel no olho. É pra Deus, Um cara. brilhinho, um perfume. Exato. Agora você pensa comigo. Aqui, ó. Se as pessoas entendessem o valor da Santa Missa, pô, eu vou com a minha melhor roupa. Porque é Jesus que tá ali, cara. É Jesus. Mas eu não vejo nada. Mas é a sua fé que tá tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Nossa, quem fala isso? A Santa Teresinha fala, né? Ela repete muitas das vezes na história de uma alma, grão de mostarda. Só o tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu sou tão pequenininha. Eu sou uma pequena via, né? Eu sou uma florzinha. Eu imagino E ela. ela é um exemplo pra nós, porque muitas das vezes ela era teimosa e Deus fazia ela tomar decisões rápidas. Ela sabia que ela queria o céu, ela sabia que ela ia herdar o céu, e ela tinha essa noção, mas ela era infantil.
Aí chegou no momento da Páscoa, ela olhou pro menino Jesus e falou, agora eu sou outra pessoa. E ela amadureceu na fé, e ela foi pro Carmelo, e ela foi fazer a vontade de Deus. Você vê que tudo foi decisão. É escolher, gente. É tudo pautado. E isso a gente vai aprender dia após dia. Sim. Né? Não existe um manual de instruções. Claro, a vida dos santos, eles... É um mapa pra nós, né? É um caminho. Mas a gente vive um contexto de vida diferente. A gente vive... São Carlos Acutis. Você acha que ele não tinha as lutas dele? Lógico que tinha. São Carlos Acutis, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Tarcísio. Jovens, né? Gente, eu fico imaginando, eu vou jogar até mais embaixo, os apóstolos. São Pedro, que era mais rebelde. Gente, você acha que eles não tretavam, não? Com certeza. Gente, e eu fico assim, existe a humanidade do santo. Existe. Existe o lado humano deles. São Francisco de Assis, eu adoro a história dele. Ele é um cara extremamente divertido, São Francisco. Ele era sanguíneo, né? Certeza. Provavelmente. Eu lembro dos escritos lá de São Francisco de Assis, ele contando quando o pai dele falou assim, por que você doa a roupa pros pobres? Porque eles eram de uma família extremamente rica. A família de São Francisco de Assis, eles tinham as roupas assim... chiquérrimas, né? As melhores, né, da época. Era as Dolce Gabbana da vida, vamos dizer assim, da época, né? Aí, o que ele fez? Ele ficou peladão em praça pública. E saiu. E se jogou, né, num negócio cheio de espinho, não foi pra amortecer a carne? Isso é pra amortecer a carne. Mas não, nesse episódio tem... me corrijam aí, gente, se eu estiver errada, mas tem uma parte da história de São Francisco que ele... Assim, o pai dele falou assim, essas roupas não era pra você ter dado. Então ele tirou as vestes do corpo e saiu andando peladão. Eu fiquei, quando eu vi isso, gente, eu dei risada assim, gente, São Francisco era debochado. Gente, mas... Existe o lado do santo. São Felipe Neri, um piadista, gente. O cara era engraçadão. São Gabriel da Virgem Dolorosa, que pessoas não conhecem. As pessoas estudem a história dele. É um santo que era baladeiro, era do rolezão mesmo. Do rolê. E se converteu numa procissão de Nossa Senhora das Dores, onde Nossa Senhora chamou ele. E ele foi e entrou no convento, né, dos passionistas. Ele é um santo passionista. E morreu com 24 anos com tuberculose, que é a mesma... Santa Teresinha. Né? É igual. Mas ele tomou essa decisão. E ele foi o único padre ordenado jovem da época. Nossa. Então, você vê que esse processo foi muito rápido. E ele se converteu. Tanto que é São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Que era o nome religioso dele, né? Que, na verdade, Gabriel veio, né? Normalmente, quando a pessoa entra, né, no convento, ela troca de nome. E era... Francisco alguma coisa, se eu não tô Fernando alguma coisa, não lembro, enfim. E ele colocou Gabriel por conta do anjo Gabriel. E depois eu vi mais a fundo o filme dele, dura mais de 2 horas, tá tudo em italiano, mas dá pra entender. Dá pra entender. Dá pra entender. E ver ele dançando pelas ruas, mostra ele ali dançando pelas ruas, livre, leve e solto, e ele para todo chocado, assim, quando ele vê uma procissão. Então, você vê, né, que quando Deus chama, ele chama os improváveis. São Gabriel era rolezeiro. É improvável. Rolezeiro. E eu adoro essa palavra improvável. Isso dá muito médico no ministério. E, assim, falando de improváveis, eu vejo que Deus, ele levantou meu ministério, levantou minha arte. Por meio do rock católico, quando eu me sentia lá atrás uma improvável, hoje eu me sinto uma escolhida. Né? Então, a minha missão é fazer com que todos os emos escondidos, você que é emo aí, a galera que se sente improvável, que se sente excluída, marginalizada, a pessoa que de repente se sente, poxa, Deus não olha pra mim. Mas acho que não tem jeito pra mim. Mas não, existe. Deus, ele tem um caminho de salvação pra você. Deus, ele tem, né? Deus tem um chamado pra você, exclusivo e único pra você. Perfeito. E a gente, à medida que a gente avança, a gente percebe que Deus, Deus é tão criativo. Não, seria muito engraçado se todo mundo fosse igual, né? Ia ser chato. Ia ser muito chato. E Deus, ele cria cada um de nós. Eu vejo assim... Deus fez a Débora do jeito que ela é, ele fez a Ana do jeito que ela é, porque ele sabia que existe um povo com as suas necessidades, suas feridas. Sim, fez o Ismael do jeito que ele é, Ismael, Shalom. Shalom.
Shalom. Ai, eu amo a Shalom, gente. Todo meu amor é Shalom. E, cara, Deus, ele fez a gente para uma necessidade, para suprir uma necessidade, né? Deus nos fez para ser amados, a gente é amado por Deus. E Deus quer que mais pessoas sejam amadas por esse amor. E esse amor, às vezes alguém vai conhecer, vai se sentir amado por Deus por você falando de posicionamento, falando sobre o cuidado, sobre a autoestima. Deus vai atrair outros amores, outros corações apaixonados por ele, que ainda não sabem que são apaixonados, mas de repente por meio da minha música, por meio do rock católico, por meio da minha identidade maluca que eu tenho. Mas às vezes é desse jeito. Deus nos cria como catalisadores de outros amores. Incrível. Pra se unir ao coração dele. Incrível. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse programa, Débora. I'm sorry. I'm so sorry. Mas, parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua missão. Eu já te conheço há um tempo e eu vi esse processo, tô vendo esse processo e eu tô muito, 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 muito orgulhosa de você. Eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar muito e as pessoas vão enxergar em você um brilho que ninguém vai saber explicar, mas vai ver que é um brilho vindo do alto. Então, que você possa inspirar mais mulheres a buscarem a sua melhor versão e buscarem mais a Deus. Então, parabéns por isso. Muito obrigada pela sua presença. Você é uma mulher maravilhosa e eu tenho uma admiração incrível por você. Eu que agradeço, fico muito feliz. E eu termino minha fala. Esse ano teremos novidades. Eita, glória! Teremos novidades. Esse ano, um projeto muito incrível, falando de pessoas novas que se atraem à nossa vida. Guardem o nome DG na cabeça de vocês. Eita, disso que eu gosto. Gente, um EP novo está vindo por aí. Ops! Perfeito. Gravem aí. Eu agradeço. Gente, agora eu vou revelar o convidado do dia 22, próximo programa. Estaremos aqui juntos, eu e Murilo Tiesel. Ele é ator, ele faz publi, trabalha com eventos também, maravilhoso, incrível. E é católico, gente. Então ele vai estar aqui contando um pouquinho da história dele. Então sempre no final do programa eu vou revelar, já temos convidados até para maio, vou dar um spoiler, é da Shalom. Primeiro convidado de maio confirmado é da Shalom, mas eu vou revelar só no dia 29, no programa do dia 29. Aguentem essa ansiedade, porque a convidada do dia 29, Débora, é uma influenciadora católica muito conhecida. Nossa, quem será? Então eu vou revelar no dia 22. E você, audiência, muito obrigada por estar aqui. Siga a Débora nas redes sociais. Muito obrigada por estar aqui mais uma quarta-feira. E a mensagem que eu quero deixar é que você sempre olhe pra dentro de você e vê a pessoa incrível que tá aí tentando sair, você não tá deixando. Então, que você permita que essa pessoa saia daí de dentro, uma versão melhor, uma versão mais elevada, uma versão ali que vai te impulsionar mais. Então, não perca a sua própria essência e seja você mesmo em todos os lugares. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Até a próxima quarta-feira. Um beijo, gente. Muito obrigada, Débora, pela sua audiência. Tchau. Tchau.